Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Multiplicam-se as aflições no mundo, agigantando os corações humanos. Algumas convidam à superação, todas, porém, com finalidade depurativa para quem lhes suporta a presença. A partir desse pensamento de Joana de Ângeles, trazido a lume através da pena mediúnica de Divaldo Pereira Franco, na obra Alegria de Viver, lá na página 6, lhes convido a refletirmos sobre o versículo 4 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus disse à multidão que lhe ouvia o Sermão do Monte: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Este versículo 4 do Evangelho de Mateus, lá do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, está inserido na base evangélica do capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é Bem-aventurados os aflitos. Explicando melhor. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, começa exatamente com a citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, onde se lê: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas eu desejo chamar a atenção para a singularidade deste capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se você já observou que ele é o maior capítulo do nosso Evangelho, ocupando 25 páginas absolutamente maravilhosas de contribuições de Kardec e da espiritualidade superior. Ele também é o capítulo que contém o maior número de itens. São 19, dos quais 13 são instruções dos espíritos. E um terceiro aspecto que chama a atenção é que o capítulo subsequente, capítulo 6 no caso, a este capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo que se segue é o Cristo Consolador. E o que isto significa para nós? Bondade divina, sem dúvida. Jesus, o Espírito da Verdade, instrui a falange da verdade a trazer para Kardec essa organização dos capítulos no Evangelho, como se quisesse nos dizer: olha, a luta vai ser grande, mas eu estarei com vocês. Mas há também uma segunda curiosidade. O que significa bem-aventurado? Algo que às vezes nos intriga. Do ponto de vista dicionarista, bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. Mas é também um substantivo masculino que nomeia aquele que tem a glória dos céus.
Um adjetivo, que significa feliz. Um substantivo, que fala da glória dos céus. E para o Espiritismo? Para os espíritas, o que significa bem-aventurado? Aí eu desejo refletir e lhe apresentar o que diz a União Espírita Mineira sobre esse assunto. Dizem os nossos confrades das Minas Gerais: as bem-aventuranças não se limitam a esperanças e consolações futuras, mas representam uma realidade que se refletirá no íntimo de cada um. Tão logo nos identifiquemos com a humildade, a mansidão, a misericórdia, a brandura, a bondade, etc. A verdadeira bem-aventurança é a integração do espírito com o Criador, da criatura com o Criador. Então, essa explicação da União Espírita Mineira é muito interessante, porque ela ultrapassa o senso comum de que a bem-aventurança trata exclusivamente de esperanças e consolações futuras. Algo que nós espíritas temos obrigação ética e moral de aceitar, acreditar e praticar. Mas ela vai além disso, porque bem-aventurança é algo interno, é algo muito íntimo, é algo que está ligado na nossa porção mais interior. Agora, existem condições para que nós possamos reconhecer e usufruir dessa bem-aventurança do ponto de vista interno. É quando nós promovemos um alinhamento com esses fatores, com essas virtudes crísticas que são apresentadas: a humildade, a mansidão, a misericórdia, a brandura, a bondade, a resignação, a cooperação, a caridade, todas aquelas virtudes crísticas. Daí eles dizerem que ela é uma integração do espírito com o Criador. Mas nós precisamos reconhecer também que o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, é importante capítulo desse código de conduta que é o Evangelho de Jesus. Sem dúvida que a palavra de Jesus, nesse sentido, refletia exatamente o estado de ânimo de todos aqueles que o procuravam. Quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, ele estava pautando a sua fala diante do que estava vendo, diante daqueles que o procuravam, que eram pessoas cheias de dores, de sofrimentos, de preocupações, de tristezas, de amarguras, de doenças físicas, emocionais, espirituais. E Jesus estava se dirigindo exatamente a todos esses. Agora, por que essas pessoas estavam sofrendo? Evidentemente que elas não estavam dando a devida atenção ao que hoje nós conhecemos, que é a questão 614 de O Livro dos Espíritos, que trata das leis divinas, quando Kardec perguntou o que era a lei natural, e as entidades, as venerandas entidades superiores, responderam que é a lei de Deus, feita para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. As leis de Deus dizem para nós o que nós devemos e não devemos fazer. E todas as vezes que nós nos afastamos das leis divinas, nós criamos a causa. Aí vem o efeito, que é a dor
e o sofrimento, a aflição, a lágrima. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no qual está essa fala de Jesus, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. Esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus é constituído de 48 versículos, que depois que nós os analisamos, nós podemos dividi-los em 3 sub-áreas temáticas. A primeira sub-área eu denomino de exortação à resignação. Ela tem 12 versículos que enaltecem as dificuldades humanas como educadoras do sentimento e da percepção, convocando-nos a ver o outro lado da moeda da dor e do sofrimento, o lado pedagógico. Entretanto, como diz Joana de Antes lá na obra Alegria de Viver, já referenciada anteriormente, nem todos os homens, porém, logram entendê-las, a fim de conduzi-las conforme seria o ideal. Entender as dores, os sofrimentos, as dificuldades. Em razão disso, diz Joana, há aflições que anestesiam os sentimentos, como outras que desarticulam o equilíbrio, levando a alucinações e resultados infelizes. Uma consequência natural para quem não sabe administrar as dificuldades da vida. E que ideal seria esse? Já que ela diz que conforme seria o ideal na condução dessas dificuldades, que ideal seria esse? O da resignação, que deve despertar o sentimento da esperança. O papel da resignação é despertar em nós o sentimento da esperança, de que dias melhores virão. Agora está difícil, mas logo mais não estará mais. E isso nos remete ao versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, quando Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que interessante. Uma das coisas que é muito bonito na doutrina dos espíritos é que tudo que a gente lê e examina está absolutamente interrelacionado, é interdependente. Jesus diz para todos nós que nós teremos aflições, mas que a gente tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não o mundo das seduções, das tentações apenas, não. Ele venceu as próprias dificuldades internas de compreensão, que muitas vezes nós temos. Jesus foi tentado muitas vezes. Quantas vezes os doutores da lei fizeram isso com ele? Mas ele não desistia. O mais importante é que ele não desistia. A segunda sub-área temática desse capítulo 5 de Mateus, eu a denomino de incentivação ao caminho reto. São os versículos de 13 a 36 desse capítulo 5. No qual o mestre assinala-nos duas importantes responsabilidades: a de sermos a luz do mundo e a de sermos o sal da terra. Mas é preciso que nós tenhamos algo em mente, que é importante.
Também expressão de Joana de Ângeles. Os aflitos tropeçam nos campos da ação redentora. E porque estão tresvariados pelo inconformismo e pela rebeldia, agridem e são agredidos. Então a gente precisa mudar o foco. Mesmo na dificuldade que é a ação redentora, nós não devemos ficar impacientes, inconformados, rebeldes, agressivos. Não. A conduta de resignação vai exatamente no sentido oposto. Daí é importante e essencial a pacificação do coração e da mente, que se impõem como extremamente necessárias nas horas de maior aflição. Nós estamos a todo instante sendo desafiados. A terceira sub-área eu a denomino de desafiadora, posto que nos últimos versículos, até o 45, Jesus vai recordar, inclusive, alguns mandamentos da lei mosaica. E no recordatório desses mandamentos, ele vai apresentando para todos nós as dificuldades que a gente vai ter de enfrentar no cumprimento desses mandamentos. São todos mandamentos altamente desafiadores. E um dos desafios muito fortes para todos nós é o nosso comportamento diante da ingratidão. Como não chorar ante as ingratidões do mundo? Como ficar feliz diante daqueles que nos escarnecem? Como amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem? Como está no versículo 44 desse capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Como vamos fazer isso? E aí advém uma pergunta interessante que devemos nos fazer. Por que choramos? Como choramos? Nós choramos por sentimento, como nos casos de alegria e tristeza. O filho foi aprovado no concurso vestibular. Choramos muito de alegria de ver a vitória do ente amado. Desencarnou um grande amigo. Choramos de tristeza por esse amigo que se foi. Choramos por sentimento. Mas nós também choramos por dor, tanto física quanto moral. A dor física a gente toma um analgésico, e para a dor moral, quando ela é muito forte, nós choramos para fora com o derramar das lágrimas, mas também choramos para dentro. Choramos para dentro. E aí quem fica molhado é o coração. Esta última forma de chorar para dentro é muito perigosa, porque ela traz graves consequências físicas e psíquicas. A grande Clarice Lispector nos ensina dizendo: faz de conta que ela não estava chorando por dentro, pois agora, mansamente, embora de olhos secos, o coração estava molhado. Olha que interessante. Ela está se referindo, evidentemente, a alguém
que está fazendo uma força danada para não chorar para fora. E ela diz que, embora os olhos da criatura estejam secos, o seu coração está molhado, está encharcado de lágrimas, porque chorou para dentro. Mas nós também, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos reconhecer algo que Joana de Ângeles, na obra Alegria de Viver, faz um destaque muito oportuno. Quando ela diz: a oportunidade da aflição é bênção, porque objetiva reeducar e propiciar crescimento a quem lhe recebe a injunção. Olha que interessante. Você pode até, no primeiro momento, dizer: mas como que uma aflição pode ser uma bênção? Lá no nosso Evangelho está escrito: a dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. E quem são os eleitos? Todos nós. Quando ela diz que a aflição é bênção, ela justifica, apresentando os objetivos da aflição, que é reeducar e fazer crescer quem é alcançado por ela. Veja na circunstância, por exemplo, da ingratidão. Ingratidão em família, que é uma coisa dificílima de ser assimilada. A gente precisa, ao ser golpeado por ela, desenvolver a resignação, a compreensão, a caridade para com aquele que foi ingrato ou ingrata, e assim reeducarmos o nosso espírito e valermos-nos da oportunidade para crescer, para evoluir, para progredir. Mas a Joana prossegue dizendo: os que, todavia, não lhe aceitam a condição, perdem o ensejo redentor. Olha que interessante. Vai ter alguém que vai reagir contra a aflição, não vai aceitá-la como bênção? Sim, talvez a maioria de nós. Vai ficar aborrecido, triste, zangado, injuriado, com absoluta certeza. E aí a Joana diz que todos aqueles que reagirem desta forma vão perder o ensejo redentor da reeducação, do crescimento, da evolução, do progresso. E ela diz ainda: Jesus anunciou que são bem-aventurados os que choram, não porém todos. Aí ela abre aqui um parêntese para dizer que não são todos os que choram que vão ser bem-aventurados. Porque ela diz: porque somente aqueles que lhe recebem o impulso iluminativo são os que logram alar-se no mundo dos altíssimos. Está proibido chorar? Não, não está proibido chorar. O que não deve ser feito, o que deve ser proibido, é o sentido das lágrimas. Está se sentindo coitadinho, está se sentindo com muita raiva? Nenhum dos dois estados é necessário. Porque todas as vezes que as lágrimas representarem algum tipo de revolta, de rebeldia, elas perdem a condição iluminativa que poderiam ter. E aí nos afastam daquilo que Joana está chamando de altos cimos. Então você poderia perguntar: qual o papel da aflição então na vida? Para que é que serve? E aí eu volto novamente à obra Alegria de Viver, quando a benfeitora espiritual diz: a aflição pode destinar-se ao mistério de prova ou de expiação. Então ela tem esses dois papéis a cumprir, ou um ou outro. E ela diz: a prova avalia,
examina, promove. A expiação trabalha, reeduca, resgata. Então ela apresenta bem claramente, de forma bastante didática, para que serve a prova, para que serve a expiação. A prova avalia, examina, promove. Avalia se nós de fato compreendemos a lição que estudamos, se nós estamos compreendendo o evangelho que seguimos. Ela examina para ver em que nível está esse conhecimento do ponto de vista prático. Se nós verdadeiramente estamos colocando em ação aquilo que aprendemos. Saímos do logos, da palavra, para a praxis, para a prática, para a ação. E, por fim, promove, porque nós subimos um degrauzinho nesta escada da evolução. Por outro lado, ela também apresenta as consequências ou a metodologia, melhor dizendo, da expiação na vida da gente. A expiação trabalha o quê? Trabalha os sentimentos. Trabalha o nosso lado escuro para torná-lo claro. Ela reeduca. E ela resgata. Resgata o quê? As dívidas pretéritas. Nós não podemos esquecer que quando nós chegamos aqui na Terra, nós viemos com todo um planejamento reencarnatório adredemente preparado. Mas nós também precisamos entender que a prova não tem necessariamente uma causa negativa. Ah, estou sendo provado nisso porque na vida passada eu fiz tal coisa e agora eu estou sendo provado. Não obrigatoriamente nesse sentido. Porque muitas vezes a prova que nós estamos recebendo, estamos sendo testados, pode ser um apelo do próprio espírito para, como dizia Joana, granjear títulos de enobrecimento, depurando-se pouco a pouco, ou seja, acelerar o processo. Às vezes uma grande dificuldade bem vivida, bem sentida, com resignação, com amor, com caridade, com paciência, com ternura, nos impulsiona um pouco mais rapidamente nesse progresso. A gente vai depurando. Mas uma coisa que chama a atenção é que esse capítulo 5 do nosso Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, ele é imediatamente seguido pelo capítulo, como eu disse anteriormente, o Cristo Consolador. E isso não se deu por acaso, claro. A espiritualidade superior, a falange do Espírito de verdade, encarregada da transmissão dos ensinamentos morais, decorrente da parte terceira de O Livro dos Espíritos, propositadamente inseriu o Cristo Consolador como forma de dizer-nos: calma, prudência, resignação, que vem logo depois de Bem-aventurados os aflitos. Está lá no capítulo 5 do nosso Evangelho. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam
séculos de sofrimentos na vida futura. Então há um mecanismo compensatório para aqueles que sofrem com resignação. Para aqueles que dizem obrigado, Senhor, ao que eu estou sofrendo, ao que eu estou passando. Mas de coração, com sinceridade, não para tentar fazer média. Que até porque não adianta. Fazer média com a espiritualidade, ou com Jesus ou com Deus, é dar um tiro no pé. Mas todas as vezes que a gente bendiz a própria dor, o próprio sofrimento, compreende que é necessário, isso já é um prelúdio da cura. E a gente tem que ter consciência que no mais das vezes nós estamos com essas dores, com esse sofrimento, resgatando dívidas de existências passadas e para as quais, na presente existência, é necessário suportar com paciência. Até porque está explicado no capítulo 5 do nosso Evangelho, essas dores, esses sofrimentos, vão nos poupar de séculos de sofrimento na vida futura. Senão nós ficaríamos extremamente vulneráveis. E o que é pior, acrescentando mais dívida. Se nós não tivermos resignação, e eu acho que é por essa razão que Joana de Ângeles faz uma recomendação lá no Alegria de Viver. Ela diz: bendize as tuas provas e elege a ação do bem como técnica de crescimento para ti mesmo. Olha que interessante. Ela recomenda bendizer as provas. Mas também não é ficar somente no discurso, na palavra. Obrigado, Senhor, pela dificuldade. Obrigado, Senhor, pela dificuldade. Eu mereço, Senhor, essa dificuldade. Ela diz que não adianta ficar só nesse palavrório. Ela diz que elege a ação do bem como técnica de crescimento para ti mesmo. Ou seja, a praxis, que nós falamos há pouco. Não adianta apenas a teoria. Se não houver a prática, permanecemos estacionados. E quem é o grande beneficiado? Nós mesmos. O nosso crescimento. Vale então nós recordarmos a instrução dos Espíritos, intitulada A Paciência, inscrita no capítulo 9 do nosso Evangelho. O que trata o capítulo 9? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Quando o benfeitor espiritual, que se apresentou como um espírito amigo, disse algo que eu já havia falado anteriormente. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei o Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então isto casa perfeitamente com a recomendação de Joana de Ângeles. Ele bendize as tuas provas e elege a ação no bem como técnica de crescimento. Mas a Joana diz mais nas recomendações. Ela diz: agradece as expiações, por mais ásperas se te apresentem, porquanto elas te propiciam a conquista do equilíbrio perdido, auxiliando-te a recompor e a reparar. Muito interessante a recomendação de Joana de Ângeles. Primeiro, agradecer as expiações, algo que tem que ser feito só vai acontecer
com o coração resignado. Por mais ásperas que sejam, as dificuldades não são fáceis. Mas aí, ela vai apresentar a consequência natural quando nós fazemos esse agradecimento, quando nós nos resignamos diante da dificuldade. Ela diz: te propicio a conquista do equilíbrio perdido. Sim, porque em algum momento durante o processo, talvez, da rebeldia ante a dificuldade que a vida nos apresenta, a gente se desequilibra. A gente perde a referência. E ela diz que se nós conseguirmos agradecer essas expiações, nos resignarmos, fazer o que ela disse anteriormente, trabalhar na causa do bem, isso vai nos ajudar, vai nos auxiliar a recompor e a reparar. A recompor em nós mesmos a paz de espírito e a reparar o mal que nós fizemos. Sem dúvida. Por isso que os colaboradores de Kardec no nosso Evangelho dizem: são ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Olha que interessante. Aqueles que conseguem agradecer a expiação, sair do discurso para a prática, fazer com equilíbrio, com calma, com prudência, com sabedoria, recompondo-se espiritualmente, reparando o dano causado, os colaboradores de Kardec dizem que são ditosos, porque se quitam, ou seja, pagam a dívida. E depois de haverem pago a dívida, estão livres. Mas eles também fazem uma advertência, que é um processo recorrente entre nós reencarnados. Ele diz: se porém o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Por que é que até hoje nós estamos presos? Porque reencarnamos muitas vezes. Quiçá quitamos a dívida e na mesma reencarnação reconquistamos a dívida, fizemos a dívida de novo. Somos recorrentes. E aí não vamos ficar livres nunca. A gente paga e adquire dívida, paga e adquire dívida, paga e adquire... É um círculo vicioso. E eu encerro com a finalização da própria Joana de Ângeles no capítulo do Alegria de Viver. Ela diz assim, uma mensagem confortadora: seja qual for o capítulo das aflições em que estagies, reconforta-te com a esperança, do verbo esperançar, não do verbo esperar, na certeza de que, suportando-as bem, amanhã elas te constituirão títulos de luz, encaminhados à contabilidade divina, que então te alforriará da condição de devedor, conduzindo-te à plenitude da paz, completamente liberado. Olha que interessante. Não interessa qual é a aflição que a gente está passando. Estamos fazendo o estágio. Qual é a característica do estágio? É que ele é temporário, ele não é permanente. Todo estágio é temporário. Precisamos nos reconfortar com esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de que Deus não se afasta da gente. Esperança de que é necessário passarmos pela dificuldade. E se nós suportarmos a dificuldade com resignação, com dignidade, com altivez, com humildade, tudo isso se torna um título, se torna uma espécie de dividendo que vai para a contabilidade divina.
E aí nós seremos alforriados enquanto devedor. E na hora que nós deixamos de dever, nós nos libertamos. E ela diz que essa libertação conduzirá à plenitude da paz. Então, bem-aventurados são todos aqueles que choram, bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. A misericórdia divina nos alcança na medida em que nós nos tornamos dignos dela. Nós temos que reconhecê-la, que ela sempre estará nos alcançando, desde que nós tenhamos a capacidade de passar pela aflição com dignidade, mas com esperança. Agradecendo o carinho da atenção de todos, das boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.